Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo em Abacuque. Abacuque, capítulo 2. A exposição hoje será do verso 6 até o verso de número 17. Abacuque, capítulo 2, do 6º verso até o verso de número 17. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Por-me-ei na minha... Ou melhor, não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar, tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, ó Deus, a Tua palavra está aberta e o propósito, Senhor, é expor a Tua palavra. Ó Deus, através da Tua palavra, fala, Senhor, ao coração do Teu povo, exortando, instruindo, através da Tua verdade, Senhor, faz isto. E me usa, Senhor, como instrumento Teu, como boca do Senhor, para a glória do Senhor, para a Tua glória somente, ó Deus. Apesar, ó Deus, das minhas limitações para compreender a Tua palavra, apesar das minhas debilidades e fraquezas, Senhor, usa-me. Dá-me vigor, Senhor, físico também. Dá-me especialmente, Senhor, vigor espiritual para pregar com intrepidez, na unção e poder do Teu Santo Espírito, a Tua palavra, ó Deus. Ó Deus, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós chegamos a um texto que é realmente maravilhoso. Como toda a palavra de Deus o é, certamente, mas trata-se de uma mensagem que nós veremos agora sendo apresentada ao próprio profeta Abacuque, que naquela ocasião servirá de grande consolo para o seu servo. Porque aquilo que é revelado aqui agora neste texto é a manifestação clara de um Deus que nunca permitirá e nunca deixará que o perverso, que o homem mau, que o injusto, que aquele que está envolvido com todo tipo de iniquidade,
que todos aqueles que praticam todo tipo de perversidade contra o próprio povo do Senhor não passará impune. Porque o Senhor, Deus, é o Deus que nunca permitirá que o malfeitor deixe de ser tratado por causa da sua própria perversidade. Nós temos visto como o profeta, desde o início do texto, ele está se deparando com situações que estão levando ele a ficar grandemente perplexo e admirado. Inicialmente nós vimos ele grandemente perplexo e admirado, assombrado com o mal, o pecado, a violência, a perversidade, a iniquidade no meio do próprio povo de Deus. E vimos então que ele aguarda, ele espera com que o Senhor possa então agir, livrando os justos das mãos dos injustos. Ele clama a Deus, ele ora ao Senhor, ele apresenta a sua primeira queixa. Vimos então que depois o Senhor ele responde à queixa do profeta. E ele responde à queixa do profeta não provavelmente da forma que o profeta gostaria de ouvir inicialmente. O profeta talvez esperasse um avivamento ou um reavivamento como aconteceu nos dias de Josias sobre o povo. Mas o Senhor diz, eu levantarei os caldeus, eu levantarei os babilônicos para tratar vocês. E tanto o justo como o injusto acabarão sofrendo com a disciplina do Senhor. Com a minha mão que virá, usando estes homens maus como meus instrumentos para tratar o meu próprio povo. Aquilo deixa o profeta mais uma vez perplexo e sem conseguir entender, e então, mais uma vez, ele apresenta outra queixa ao Senhor. Agora não se queixando do povo de Judá, mas agora, sem conseguir entender, ele se queixa porque o Senhor tem se utilizado de um meio, ou se utilizará de um meio tão perverso, usando uma nação mais injusta que o seu próprio povo. Porque o Senhor então fará isto, e ele então começa a se questionar pelo meio ou do meio que Deus usa para então tratar o seu povo. Mas então, em meio ao seu questionamento, a sua queixa legítima, ele se coloca então numa torre de vigia e diz, eu esperarei pelo Senhor, eu aguardarei pela resposta do meu Deus. É isso que nós encontramos no versículo 1 do capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então nós vimos, irmãos, que o Senhor Deus ele revela a sua vontade ao profeta através de uma visão. E o Senhor então vai revelar ao profeta aquilo que haverá de acontecer. O Senhor vai revelar ao profeta que aqueles homens maus, eles serão punidos. O Senhor revela então ali também grande consolo para o povo, porque os homens maus serão punidos. Ele revela então também um meio para a salvação do homem nesta visão, que não se dará através da sua própria justiça, mas através da fé em Cristo, aquele que também é prometido ali naquela visão, em Abacuque. E que o justo, então, ele será justificado pela fé. E então ele nos apresenta um contraste real entre aquele que é um justo e aquele que é injusto, entre aquele que é justo e piedoso e humilde e aquele que é um soberbo, um grande arrogante, referindo-se então ao próprio Nabucodonosor em particular e a todo o povo da nação dos caldeus em geral. E a todo homem que não se sujeita ao Senhor. E apresentando-nos ali, como mencionei, a verdade gloriosa da justificação pela graça mediante a fé desde o Antigo Testamento, num texto que é citado frequentemente e abundantemente no Novo Testamento, em Romanos capítulo 1, verso 17, Abacuque capítulo 2, verso 4, em Gálatas capítulo 3, verso 11, em Hebreus capítulo 10, verso de número 38, a palavra de Deus então sendo mencionada ali, apresentando-nos então aspectos maravilhosos dessa bendita verdade.
da justificação e do modo que vivem aqueles que foram justificados por Deus em Cristo Jesus. E agora, então, irmãos, ele vai expandir o que é dito e apresentado de modo breve ali no verso 5º do capítulo 2 de Abacuque. Aqui ele vai nos apresentar, irmãos, que realmente estes homens maus, que foram levantados como instrumentos do Senhor para tratar o seu próprio povo, não podem ser considerados como se eles não fossem também alvo do juízo de Deus. Eles também serão alvo do juízo e da justiça do Senhor, que haverá de se revelar contra eles. Mas, então, como é que essa manifestação da justiça do Senhor para o consolo de Abacuque em particular, como profeta, mas também do povo do Senhor, como então isso vai acontecer? O que haverá então de acontecer com os caldeus ou os babilônicos? E o texto então, no verso 6º do capítulo 2, começa nos dizendo o seguinte: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão. Então, é interessante. O que o Senhor, então, está nos revelando através do profeta Abacuque é que haverá de acontecer o seguinte: as nações, os povos que sofreram na mão dos babilônicos, sofrendo, então, todo tipo de perversidade nas mãos destes homens perversos, eles levantarão contra a própria nação dos caldeus. Ele vai dizer, então, um provérbio, um dito zombador. Quando ele diz aqui, não levantarão, pois, todos estes contra ele, é uma referência exatamente a todos aqueles que sofreram nas mãos deles. Então, os povos que sofreram o mal, são eles que levantarão, então, este provérbio, um dito zombador. Aquilo que está para ser apresentado para nós aqui mais à frente, a partir da parte B do versículo 6 deste capítulo do profeta Abacuque, é justamente aquilo que é dito por estas nações, como a revelação da vontade do Senhor. E o que é que isto vai envolver? Vai envolver não somente a manifestação da justiça de Deus, mas vai envolver também, em meio à justiça, juízo, zombaria. Eles serão zombados. Os caldeus serão envergonhados publicamente. E todos então saberão que exatamente isto haveria de acontecer. Porque o Senhor não permitirá que o seu povo e o mal contra o seu povo, o pecado praticado por estes homens perversos, siga em frente sem ser tratado. Nós cantamos o Salmo 137 aqui de propósito. Quando o salmista, ele clama, ele está longe da casa do Senhor e ele nutre a expectativa de que o Senhor Deus, ele, que é o justo juiz, é o vingador, ele trate de punir os babilônicos, aniquilando os babilônicos e sua posteridade. Essa é uma verdade que é apresentada neste salmo e é uma verdade, irmãos, que também nos é apresentada aqui. E veja então, irmãos, o que haverá de acontecer, qual o conteúdo então disto que é dito, deste provérbio ou um dito zombador. E esta verdade, ela vai se desdobrar aqui em 5 blocos, em 5 ais que são apresentados aqui. Hoje nós veremos apenas os 4 primeiros, o último ai, que tem uma estrutura um pouco diferente, que se apresenta como o fundamento, o problema no 5º ai, que é do verso 18 até o verso 19, fechando com o versículo de número 20, seria então aquilo que é o que conduz na raiz
esses homens perversos a fazerem tudo o que fizeram, como revelado nos outros ais que são encontrados aqui, do verso 6, parte B, até o versículo de número 17. Então hoje nós consideraremos esta parte. E é interessante nós pensarmos nessa ideia de ais, porque quando nós encontramos esse tipo de expressão, o verso 6, parte B, começa dizendo: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. O ai, irmãos, é uma expressão muito forte. E ela aponta para uma ocasião em que o homem ele está para receber algum tipo de juízo. Ou quando ele está diante de uma ocasião que pode então tirar a vida dele. Então, este tipo de expressão era usado em contextos dessa natureza. Então, aqui nós encontramos, não somente aqui, mas se você ler depois, Isaías, capítulo 5, do verso 8º ao verso 30, você vai encontrar vários ais sendo apresentados ali como uma manifestação justamente disto. E como aquele que nós lemos, inclusive, na revelação da vontade do Senhor, ou melhor, na certeza do perdão, em Isaías capítulo 6, verso 5º. Quando o profeta então vai dizer: ai de mim. Ele está diante de um Deus que é verdadeiramente santo. Ele está diante de um Deus que é verdadeiramente justo. E ele sabe que ele é um grande pecador. É como se ele pensasse: a minha vida será tirada, porque o Senhor é justo, o Senhor é santo, o meu pecado não vai passar. Então aqui nós encontramos justamente estes ais que envolvem juízo e, mesclado com juízo, zombaria por parte das nações que são levantadas pelo próprio Senhor para então humilhar os babilônicos, para humilhar os caldeus. E veja, irmão, essa ideia de zombaria não trata-se de um problema, não é um pecado que pode ser encontrado no Senhor. É interessante porque o salmista, no Salmo 2, que nós cantaremos imediatamente após o sermão, nos fala de que o Senhor, ele realmente, em algumas ocasiões, contra aqueles que se levantam contra ele e contra o seu ungido, ele zomba. Ele ri deles. É isso que nos diz o salmista, não é? No Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Então, jamais podemos considerar que este tipo de zombaria trata-se de um tipo de zombaria pecaminosa, não. Trata-se de uma verdade que deve acontecer com estes homens perversos, porque o Senhor vai se levantar contra eles. Então o texto, irmãos, começa nos dizendo: ai daquele que acumula o que não é seu até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Veja, irmãos, aqui nós começamos a identificar na vida destes homens caldeus, é uma referência aos próprios caldeus ou babilônicos, que eles eram verdadeiros gananciosos. Eles eram verdadeiramente gananciosos e eles eram aqueles que acumulavam muito. E muito daquilo que eles acumulavam não era deles. Eles saíam pelas nações tomando aquilo que era dos outros. E ele então carregava as coisas dos outros. Carregavam também como penhores. Ele tomava absolutamente tudo. E eles agiam assim porque eles realmente possuíam um coração insaciável. E quando eles fazem isto, irmãos, esta ganância, esse desejo pelo que pertence aos outros, aponta para a verdade de que ao fazerem isto e ao agirem assim, eles estão realmente quebrando a lei do Senhor. Nós podemos ligar muitos destes ais a mandamentos do próprio Deus.
E quando eles agiam aqui assim, eles estavam quebrando a lei do Senhor. Como quando eles quebram aqui o 8º mandamento. Não furtarás. Tomando aquilo que não era deles, dos outros. Revelam assim, irmãos, que eles realmente possuíam um coração que não estava disposto a se sujeitar à vontade de Deus, à lei do Senhor. Eles eram terrivelmente rebeldes e grandemente tiranos realmente. Mas o que acontece com eles? O texto nos diz que este homem ganancioso, este homem que está envolvido em tomar aquilo que pertence ao outro, ele haverá de experimentar sobre ele um mal. E o verso 7 nos diz: não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar, tu lhes servirá de despojo. Verso 8, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra os seus moradores. É interessante que nós veremos aqui, nestes ais, que o Senhor, ele retribui aos babilônicos exatamente aquilo que eles faziam com as nações. É a forma que o Senhor ele está tratando eles. Eles tomavam o que era dos outros e então outros, as nações, haverão de se levantar e de repente então os seus credores ali. E a ideia dos credores é de alguém que vai morder. É a ideia de alguém que vai morder tomando deles aquilo que eles possuem. É exatamente isto que eles haverão de experimentar naquela ocasião. Eles vão se levantar, eles serão realmente levantados pelo Senhor e eles vão trazer grande angústia para o caldeu. E eles que tomavam muitas coisas como despojos, nos conflitos deles com outras nações, eles mesmos servirão de despojo. Então, veja que eles realmente começam a experimentar exatamente o mal que eles fizeram contra outros. Visto como despojaste muitas nações, todos os mais povos te despojarão, tomarão tudo o que vocês têm. Absolutamente tudo. Não sobrará absolutamente nada, porque vocês são maus. Porque vocês fazem todo tipo de práticas que são contrárias à lei do Senhor. Então, aqui, neste primeiro irmãos, ele aponta justamente para esta ganância, esta obsessão em tomar aquilo que é do outro. Nós olhamos então para esta ação deste homem perverso, Nabucodonosor e a sua nação, e pensamos: será que algo desta natureza acontece hoje em nossos dias, irmãos? Nós pensamos, não precisamos nos esforçar tanto. A realidade é que muitos, hoje, tomam dos outros aquilo que não é seu. De diversas formas. Nós podemos ver o Estado, muitas vezes, fazendo isso. Nós podemos muitas vezes ver aqueles que deveriam então conduzir a nação à prosperidade, dando todos os meios necessários para que possamos então produzir e fazer o que é bom para a prosperidade da nação. Nós vemos homens maus, verdadeiros filhos de Belial, se voltando contra a lei do Senhor e tomando aquilo que não é seu. E não somente tomando o que não é seu, mas incitando muitos a fazerem exatamente o mesmo. Quando invadem o que é do outro, tomam o que pertencem ao outro, fazendo então assim aquilo que é sempre contrário à revelação de Deus. Mas, irmãos, nós não podemos pensar que esse problema é um problema que se limita apenas àqueles que estão fora da igreja, mas isso pode acontecer no meio da igreja. E nós vemos muitos realmente se levantando
com corações verdadeiramente perversos, tomando dos fiéis. Você vê isso em muitas igrejas por aí, ou supostas igrejas, de homens que são verdadeiros mercenários, que estão interessados em tomar do outro aquilo que não lhes pertence a todo jeito, inclusive distorcendo o que diz a Escritura Sagrada para estes fins perversos. Mas, irmãos, não precisamos ir muito longe também. Podemos olhar para a nossa própria condição. E quantas vezes, irmãos, nós agimos assim? Quantas vezes nós agimos com ganância, tomando aquilo que é do próximo, agindo assim com injustiça e revelando um coração que ainda não está verdadeiramente sujeito à lei de Deus. E acabamos então furtando, tomando o que é do outro. Você pode vasculhar o seu coração e vasculhar as suas ações, o modo que você lida com aqueles que estão ao seu redor, o modo que você trata nos seus negócios com alguém, seja ele o seu funcionário ou seja você o funcionário com o seu patrão, como muitas vezes nós acabamos tomando aquilo que pertence ao outro e não a nós. E isto, irmãos, é da mesma forma quebra da lei. E uma quebra de uma lei de Deus que é quebrada por nós que falamos que o conhecemos. Mas o ponto é, irmãos, o texto nos diz, a retribuição vem. Aquilo que o homem faz nesta terra, ele colherá como colheram os babilônicos no passado. Mas não se limita a isto, há um segundo ai. No verso 9 até o verso de número 11, o texto nos diz, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Aqui nós encontramos, certamente, além da quebra do 7º mandamento, encontramos também aqui a quebra do 10º mandamento, não cobiçarás. De homens que realmente estão aqui mais uma vez se revelando como outros que vão até outros povos e tomam aquilo que pertence. Ele vai ajuntar em sua própria casa bens que não foram adquiridos de um modo justo. Eles vão levar para a sua própria casa bens que não foram adquiridos através do trabalho diligente. Porque, até onde nós sabemos, irmãos, somente aquilo que nós temos só é bom e justo quando feito através de meios lícitos. E o principal meio que Deus nos deu para adquirirmos qualquer coisa nesta vida é o trabalho. É o sermos diligentes, fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer. Mas os caldeus não estavam preocupados com isto. Eles estavam dispostos e interessados em edificar a própria casa deles com o que pertencia às outras nações. E eles então realmente entravam fazendo exatamente isto. Mas não somente isto, eles não somente eram injustos ao agirem assim, eles também estavam grandemente interessados em fama. Porque eles queriam adquirir e fortalecer a sua própria casa, os seus próprios bens, os seus próprios negócios, para que eles fossem de algum modo honrados. Eles queriam ser conhecidos como povos que estavam mais elevados que todos os outros povos ao redor deles. Por essa razão eles faziam isto. E até o texto nos diz, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho. Eles queriam estar realmente elevados acima dos outros. Mas não somente para estar elevados acima dos outros, que eles estavam ali como se estivessem no alto, em um ninho,
O texto nos diz, a fim de livrar-se das garras do mal. Eles pensavam, em estando nós elevados, altos, ninguém vai tomar aquilo que nos pertence. Nós estaremos seguros aqui. Ninguém vai se voltar contra nós. Somos poderosos e temos segurança. Só que, o que acontece? O que acontece, irmãos, é que eles acabarão sofrendo sim. Ainda que eles imaginem que, de alguma forma, eles estarão abrigados de sofrer algum tipo de punição ou de trato, a realidade é que, ainda que eles se elevem para o mais alto ninho, não há a menor possibilidade de eles escaparem do Senhor. E é exatamente o Senhor que vai se voltar contra eles, fazendo-os sofrer amargamente pelo mal que eles estavam fazendo. Mas eles estavam ali e eles estavam confiando, irmãos, nos próprios bens e riquezas deles. Era nisso que eles estavam seguros. Imaginavam então que só existiria realmente paz. Mas a Escritura nos fala que ao pensarem e ao caminharem realmente assim, eles simplesmente sofrerão. O verso 10 nos diz, vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Veja, quando eles imaginavam que estavam seguros e bem no seu próprio pecado, a realidade é que eles estavam pecando contra Deus, pecando contra o próximo e pecando contra a sua própria alma. Eles estavam pecando contra a sua própria casa. E a casa vai envolver aqui a geração deles, a posteridade deles, a dinastia deles. Eles, ao agirem assim, estavam trazendo mal e juízo para eles e para todos aqueles que estavam ligados a ele como um povo. Então, enquanto eles pensavam que estavam agindo bem, eles estavam produzindo aquilo que haveria de derrubá-los na realidade. Isto nos mostra, irmãos, como o pecado, ele é sorrateiro realmente. Como o pecado, ele aparenta nos trazer bens, mas na realidade só traz males. Aparenta nos trazer segurança, mas não há segurança no pecado. O pecado parece ser doce, mas na realidade é amargo. O pecado parece nos trazer algum tipo de vida prazerosa, mas na realidade o pecado conduz à morte. E o pecado então deles não se limitará apenas a eles. O pecado deles se estenderá à sua casa. O mal viria sobre a casa deles, trazendo então grandes males para a alma eterna. Como devemos entender, irmãos, o nosso pecado não é somente nosso pecado. O teu pecado não é somente teu pecado. O teu pecado, ele vai envolver aqueles que estão na tua casa. O teu pecado vai envolver aqueles que junto a ti se reúnem na casa de Deus como povo de Deus. Somos membros do corpo de Cristo, unidos uns aos outros e unidos ao cabeça que é Cristo. Seu pecado não é somente seu pecado. Saiba disto. E quantos males isso pode trazer para a sua alma em particular, que vai apodrecer se você continuar no seu pecado. Consequências virão sobre a sua casa se você continuar no seu pecado e virá sobre a casa do Senhor. O pecado, ele é terrível. Ele é destruidor.
A Babilônia, que fazia todo tipo de mal, não chega perto do mal que o pecado ele pode produzir. E a morte que ele vai trazer sobre você. Como John Owen vai dizer, se você não matar o pecado vai matar você. É simples, irmão. Mas nós flertamos com o pecado. Nós flertamos com esse tipo de prática que é perversa. Com corações cheios de ganância, cheios de injustiça, desejando então ser honrados, desejando ser grandes, se destacar entre os outros e confiando na pessoa errada ou na coisa errada. Porque, como mencionei, eles confiavam nas posses mal adquiridas deles. E confiar nas posses, confiar no dinheiro, confiar nos bens, não é seguro. Provérbios, capítulo de número 18, verso de número 11, nos diz o seguinte: diz assim a palavra do Senhor: os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina, uma alta muralha. Pensa que é. Nunca foi. Confiar na riqueza, irmão, é desastre. Confiar no que você possui é pedir para cair. O homem que confia nas riquezas é um homem que está fadado à miséria. O amor ao dinheiro, o amor a essas coisas materiais afastará o homem dos caminhos de Deus, conduzindo ele ao pecado. O problema não é o dinheiro. O problema é amar o dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema é confiar no dinheiro. O problema é depositar seu coração no dinheiro. O problema é depositar seu coração nas coisas que você possui. Sejam elas poucas ou muitas, mas trata-se de um mal. Você deve se recordar, e nós ouvimos isso na exposição anterior, domingo passado e retrasado. Se você é alguém que fora justificado por Deus, você não confia em outra coisa além do único Deus vivo e verdadeiro. É assim que caminharão aqueles que conhecem a Deus, confiando somente nele. Ele permanece estável. Ele é um lugar onde podemos colocar os nossos pés e firmar com segurança no Senhor, que permanece imutável e inabalável para sempre. Mas se você seguir o outro caminho, o caminho daqueles que pecavam aqui, como os próprios babilônicos, os caldeus, será terrível o seu fim. Os homens que hoje fazem o mesmo tipo de prática cometida pelos caldeus, tomando o que é dos outros, também sofrerá amargamente. Não somente a própria consciência deles vai clamar dizendo que eles estão tomando e roubando o que é dos outros. Mas veja o que diz o verso 11. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. É como se a pedra, a madeira, gritasse para eles dizendo assim: vocês roubaram e tomaram o que é do outro. É como se eles olhassem para dentro das suas estruturas e então a madeira e as estruturas então dissessem: você é culpado. Você é culpado. Certamente os homens que tomam o que é do outro indevidamente, ao contemplar os bens que tomam dos outros, ainda que eles tentem abafar, a realidade é que ao contemplar tais coisas, certamente a consciência deles diz: vocês estão agindo com injustiça. E o Senhor não deixará que vocês sigam em frente agindo assim. Podemos estar certos, irmãos, na vida daqueles que estão fora da igreja de Cristo, bem como na vida daqueles que também estão dentro da igreja de Cristo. Mas então, o verso 12 agora,
nós encontraremos mais um ai que nos é apresentado. E aqui nós veremos o texto nos dizendo: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui, irmãos, nós vemos, mais uma vez, um ai, juízo do Senhor, zombaria de Deus contra a Babilônia. Por que razão? Porque eles edificam, eles constroem as suas cidades com sangue. E o fundamento das cidades deles é a iniquidade. É o pecado. Veja que coisa terrível. A condição destes homens, dos babilônicos. Havia no meio deles grande violência. Grande violência. E veja que eles haverão até mesmo de sofrer por causa da própria violência deles. A devida punição. Sofreriam com violência. Pagaram com violência. Trataram os outros com violência. Mas o propósito deles em lançar cidades e fazer cidades com sangue é que eles queriam muito estabelecer uma civilização permanente, segura. Eles queriam que o nome deles permanecesse conhecido. Eles queriam ser realmente famosos, como desejavam ser famosos aqueles que construíram a Torre de Babel, que queria que o nome deles permanecesse por gerações, então, sendo conhecidas. Mas conhecidos os seus nomes em meio a todo o mal e perversidade que estavam praticando. Então, o Senhor, Ele não permite que tal coisa aconteça. O Senhor não se agrada daquele que se envolve com o sangue derramado injustamente. O texto nos diz, no verso 13, não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos fatiguem em vão. Ele está dizendo assim, olha, você deve saber que a revelação do Senhor, Deus e Yahvé, é que vocês, os babilônicos, que agem da forma que agem, vocês devem entender, povo de Deus, que eles agem e fazem o que fazem em vão. Eles não terão um fruto bom disto. Não serão recompensados com algo bom pelo que fazem. Nunca. Jeremias, capítulo de número 51, verso 58, você pode anotar essa referência, ele vai se utilizar essas mesmas palavras aqui, ditas pelo próprio profeta Abacuque, aqui no versículo de número 13. Eles vão, na sua obsessão por alcançar tudo que podem, mas no final, eles não terão absolutamente nada de palpável nas mãos deles. Os homens pensam que possuem tudo o que possuem e pensam, eu tenho tudo o que possuo, e isso é maravilhoso. Eles pensam, eu não preciso de absolutamente mais nada do que eu possuo, porque eu possuo tudo o que eu preciso. Mas, e quando ele tiver de dar conta da sua própria alma? Que lhe adiantará ele ter tudo o que tem? O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Do que adianta se deleitar nos maiores prazeres que o mundo pode oferecer e, no final, sofrer eterno juízo? É um tipo de troca que não faz o menor sentido. Só alguém envolvido com a irracionalidade do pecado é que vai dar lugar a algo dessa natureza. Pecar é irracional, é estranho. Esteja certo, irmão, eu vou repetir. Pecado é terrível. Mas os homens não se dão conta disto.
Os homens permanecem, então, seguindo em frente. E eles, então, querem fazer todo tipo de coisa. Você vê aí em muitas guerras que são levantadas. De homens que querem realmente tomar o que é da outra nação. E de onde é que procedem as guerras, irmãos? De onde é que procedem os conflitos, irmãos? Tiago vai nos dizer, é do coração do homem. É de dentro que brota tudo isto e todo tipo de iniquidade. Então eles não se importam quem é que está na minha frente. Não importa quem esteja na minha frente. Passa a faca, mete tiro, arranca, mata, destrói. Não importa o meio que eu vou usar para adquirir o que eu quero. Eu vou seguir em frente determinado. Isto é o que revela então esses corações maus espalhados pelo mundo e em tantos conflitos que nós contemplamos por aí. Eles querem expandir os seus reinos, expandir os seus negócios e suas cidades. Mas, como diz o Palmer Robertson, comentando esse verso 12, ele vai dizer assim: o começo da história das cidades nas Escrituras indica que dificilmente havia alguma semelhança entre a intenção divina para a civilização humana e o desenvolvimento concreto da cidade. Caim construiu a primeira cidade e a dedicou à glória do seu próprio filho. Gênesis capítulo 4, verso 17. Nimrod foi um construtor de impérios, aparentemente com base em sua força e bravura na escravidão de outros, como nos ensina Gênesis capítulo 10, do verso 8 ao verso 12. A arrogância humana levou ao fiasco de Babel. Gênesis capítulo 11, verso 4. As obscenidades praticadas nos vales voluptuosos de Canaã atraíram o fogo consumidor do juízo divino sobre Sodoma. Gênesis capítulo 3, verso 10. Gênesis capítulo 19, versos 24 a 25. O tesouro das cidades do Egito veio a transformar-se em ocasião para a escravidão do próprio povo de Deus. As cidades que os homens querem edificar, visando a sua própria glória, e se utilizando de meios que são totalmente errados e contrários à vontade do Senhor. Estes que destes meios se utilizam, sofrerão a punição devida de Deus. Não se fundamenta absolutamente nada, irmão, com iniquidade. A única coisa que com a iniquidade você pode fundamentar são os seus próprios passos para sofrer o juízo de Deus. Porque o pecado cometido contra Deus traz e pode trazer, e muitas vezes traz e trará sempre maldição e ira do Senhor. O Senhor, tenho repetido e repetirei, Ele não deixará que os homens sigam sem punição. Não podemos, irmãos, agir assim como esses homens no passado. Então, no verso 15 ao verso 17, nós encontramos agora o quarto ai. E o texto nos diz: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que coisa! Aqui, então, agora é apresentado um outro pecado. Vários, na realidade. Mas é acentuado aqui o pecado da sensualidade, o pecado da sedução, a lascívia, a quebra, irmãos, do mandamento do Senhor. O sétimo mandamento, não adulterarás.
o 10º mandamento, não cobiçarás aquilo que pertence ao teu próximo, e tantos outros. O que é que os caldeus faziam? Veja, eles estavam tão interessados, irmãos, os babilônicos, em tomar aquilo que é dos outros. E na sua ira, eles estavam também tão interessados em humilhar os outros povos, que eles davam de beber aos outros bebida forte. Eles queriam conduzi-los à embriaguez. E eles queriam conduzir os outros homens à embriaguez, porque eles queriam contemplar as vergonhas dos outros povos. Então, eles queriam realmente a humilhação completa dos outros. Eles queriam, então, e eles faziam isso frequentemente, eles queriam que os outros povos caíssem nos mesmos pecados que eles estavam envolvidos. A manifestação da ira de Deus contra os babilônicos vem numa ocasião em que eles estavam grandemente embriagados. E eles querem conduzir outros à mesma prática, de ficar completamente fora de si. E em muitas ocasiões, a bebida ela está associada à iniquidade. Não a bebida em si, não é esse o problema, mas o modo em que eles se utilizavam disto. O propósito de eles se utilizarem da bebida era para praticar todo tipo de perversidade com aqueles seus inimigos. A ideia de contemplar aqui a vergonha do outro não simplesmente envolve ver, mas se envolver sexualmente em pecado com os outros. Veja a dimensão da perversidade, da iniquidade, da imoralidade no meio dos babilônicos. Era exatamente assim que eles agiam. Mas o texto nos diz que serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe também tu e exibe a tua incircuncisão. Veja como é que Deus ele manifesta a sua indignação contra eles. Ele vai dizer que eles devem beber também e eles devem exibir a incircuncisão. A ideia aqui é que eles exibiriam que eles não foram circuncidados, que eles não são do povo de Deus realmente e que eles não estão no relacionamento pactual com o Senhor. E que eles não estão realmente dispostos a se sujeitar ao pacto com Deus. Eles são incircuncisos, eles são ímpios, perversos. E então ele vai dizer, chegará a vez de tomares o cálice. Mas não cálice semelhante ao cálice de bebida forte que eles entregavam para os outros homens para se envolverem em todo tipo de iniquidade com eles, mas o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Eles vão se envolver com a bebida, eles vão se inflamar nos seus próprios pecados e eles serão tão envergonhados. E a ideia aqui é que eles estarão vomitando sobre eles mesmos. O próprio vômito cairá sobre eles, humilhando-os completamente diante dos seus inimigos, diante daqueles que sofreram na mão deles quando eles fizeram todo tipo de perversidade contra as outras nações. Então, a humilhação, ela seria grande. E a ira do Senhor estaria, então, caindo sobre eles. Naquele momento. Juízo temporal de Deus se revelando contra estes homens perversos que eram os caldeus. E então ele adianta dizendo, verso 17, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores.
a glória deles vai se desvanecer, eles imaginam que são gloriosos, mas não há mais glória, e não haverá mais glória neles. E não somente isto, eles vão sofrer este juízo do Senhor porque eles estavam fazendo coisas tão ruins, não somente contra os homens, mas até mesmo contra a natureza, ele vai dizer, contra os animais, contra as plantas. E é interessante que ele vai mencionar violência contra o Líbano. E alguém poderia perguntar, mas não, por que não contra Jerusalém, não é? Ou outra coisa? Mas não, ele vai mencionar o Líbano e o comentarista vai dizer o seguinte: a Babilônia deve sofrer a humilhação devastadora em decorrência da violência feita ao Líbano. Por que o Líbano? Porque não pela violência feita a Jerusalém. Muito provavelmente, o oráculo do Senhor especifica o Líbano em decorrência de sua beleza proverbial, que contrasta tão drasticamente com sua aparência após a destruição efetuada pelos invasores babilônicos. Ao fazer seu último pedido em prol do privilégio de entrar na terra da promissão, Moisés especificara o Líbano como aquela boa terra que ele tanto almejara ver. Deuteronômio capítulo 3, verso 25. Tão proverbial por sua majestade eram os cedros do Líbano que Salomão deu-lhes lugar especial em seus provérbios sapienciais. O rei da Assíria alcançara notoriedade aos olhos do próprio Senhor por sua bravata de vir com a multidão de seus carros e cortar os altos cedros e os ciprestes escolhidos do Líbano. Pois essas árvores gigantes eram as árvores plantadas pelo próprio Deus, como diz o Salmo 104, verso de número 16. Então, estava tudo destruído por causa dos homens maus. E a ideia, irmãos, é como se acontecesse o seguinte: é como se essas árvores, essa criação de Deus, se voltasse contra os babilônicos, esmagando-os, destruindo-os. A imagem é a figura que ele apresenta aqui. Eles, então, haverão de sofrer justamente porque fizeram mal a absolutamente tudo que estava diante deles. Nada passava por eles sem eles tocarem e destruírem. Eles arrasavam absolutamente tudo. Mas então, irmãos, nós estamos falando aqui, poderíamos falar muito mais sobre os pecados destes homens maus, os caldeus. Mas o que podemos falar, irmãos, das ocasiões em que nós agimos exatamente assim? O que você pode falar das suas caldeusadas por aí? Das ocasiões em que você age e vive como um caldeu. Irmãos, são muitas as vezes que nós agimos assim, irmãos. Nós olhamos para este povo e pensamos assim: como eles poderiam ser tão perversos? Como eles poderiam se envolver com tantos pecados horrendos? Mas o seu pecado não é horrendo, não. O se envolver com a iniquidade, o se envolver com a imoralidade, o se envolver com a cobiça, o se envolver com o descontentamento, o se envolver com a lascívia, o se envolver com estas coisas, para você não é horrendo, não. Mas muitas vezes nós nos envolvemos exatamente com estes pecados. Ainda que não sejam explícitos, de modo que os homens que estão ao nosso redor contemplem tais coisas, mas o Senhor contempla. O seu olhar malicioso o Senhor sabe. O seu pensamento perverso o Senhor sabe. A sua ira e violência no seu coração o Senhor contempla. Assim como ele contemplava os pecados deles ali. Mas uma coisa agrava e é pior para você, irmão. É que você conhece a Deus. E você conhece a Cristo. E você foi redimido por Cristo. E você conhece os seus mandamentos. E você sabe como deve viver. Mas por que razão nós não vivemos?
Porque ainda, irmãos, no nosso coração há ainda muitos ídolos. O Senhor não é aquele que está em primeiro lugar no nosso coração. Semelhantemente a eles que eram idólatras, como nós veremos no próximo sermão. E essa idolatria os conduzia a estes outros pecados vários, assim é conosco. O Senhor parece não reinar absolutamente em nosso ser. E parece que não estamos dispostos ou verdadeiramente interessados em que o Senhor, Ele reine verdadeiramente em nosso ser, em nosso coração, porque parece que estamos muito mais interessados e desejosos em enfiar a nossa cara, em enfiar o nosso rosto em pecados tão terríveis quanto os cometidos pelos caldeus. E podemos, por causa dos nossos pecados, incorrer em maldição e ira do Senhor, como nós lemos ali nas perguntas do Catecismo Maior de Westminster. Olha para a sua vida, irmão. Contemple as suas ações. Procure refletir sobre o que você faz ou tem feito. Chegue no final do dia e contemple, e pense e medite em tudo aquilo que você fez no dia e você vai ficar horrorizado com a malignidade do seu pecado e com quanta sujeira há em você, que você não vai se atrever a se deitar na sua cama e inclinar sua cabeça sobre o travesseiro, sem antes se humilhar, arrependido dos seus pecados. Você não vai conseguir reclinar a sua cabeça em paz, porque você vai entender: eu tenho pecado muito contra o meu Deus. Eu não posso me deitar e pela manhã me levantar sem antes abandonar o meu pecado, sem antes me voltar contra tudo aquilo que é contrário à vontade do meu Senhor. Nós devemos ser como o salmista. Salmo 119, abundantemente ele fala sobre isso, mas ele vai dizer: eu aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Irmãos, que nós não sejamos como aqueles que aborrecem a lei de Deus, porém amam a duplicidade ou a falsidade. Seria o contrário daquilo que é desejado pelo salmista. Agindo com hipocrisia, com o dedo pronto para apontar os pecados dos outros fora do povo de Deus, ou até mesmo dentro, mas que não está pronto para reconhecer a sua própria miséria. Há muita miséria em você. Há muita miséria em mim. Somos vis pecadores, transgredimos frequentemente a lei do nosso Senhor. Nós devemos entender, irmãos, aquilo que fazemos, certamente, aquilo que você planta, você vai colher. Gálatas capítulo 6, verso de número 7, nos ensina isto. O que plantamos, colheremos, é certo. Esta, irmãos, está aqui revelada a manifestação da ira e insatisfação de Deus contra a perversidade dos babilônicos. Mas voltemos para o que nos diz o verso número 14, que eu não considerei com vocês. O verso 14 nos diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Interessante esse texto. Colocado numa ocasião em que se revela, está se manifestando e apontando o juízo de Deus sobre os homens. O Senhor vai cair com punição sobre eles, manifestando então assim a sua grande insatisfação com a condição deles. Mas logo em seguida, então, ele vai dizer: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E é interessante realmente isto, porque o que é dito aqui pelo profeta Abacuque é algo que é dito anteriormente em outras ocasiões, em outras linguagens. Se você olhar para o que nos diz a Escritura, em Números capítulo 14, verso de número 21, a palavra nos diz assim:
Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Um outro texto que usa palavras semelhantes é o texto do profeta Isaías. Em Isaías, capítulo 11, verso 9. O que é que diz a palavra lá? Diz assim, a palavra do Senhor. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas, pastor, ele está falando no contexto de juízo aqui, Abacuque, e é exatamente isto. Lá, nesses textos que nós lemos, o povo do Senhor, em Números, capítulo 14, verso 21, é o povo que pecou diversas vezes contra o Senhor, e por essa razão, muitos deles não haveriam de entrar na terra da promessa. Sofreriam juízo. E a glória do Senhor é manifesta no juízo. Aquele, então, dito em Isaías capítulo 9, versículo de número 11, ou melhor, Isaías capítulo 11, verso 9, aponta para a ideia de aquele que é, então, o filho de Jessé, aquele que vai se voltar contra os inimigos do Senhor, no contexto também de juízo. E a glória do Senhor, então, haverá de se estender, como as águas cobrem o mar. E aqui, Abacuque, ele vai nos apresentar essa verdade maravilhosa. E aqui, essa ideia da extensão da glória do Senhor envolve juízo. Em que a manifestação do Senhor virá de modo, então, esplêndido e abundante, glorioso, punindo os seus inimigos de uma vez para sempre. De o Senhor que realmente não deixará de forma alguma que eles sigam em frente assim. Mas não envolve somente juízo. Envolve uma promessa gloriosa, outra também. As águas e mar. Isso aqui aponta em meus juízos temporais de Deus, aponta para o avanço do reino de Deus, aponta para o avanço do conhecimento de Deus, aponta para o avanço da glória de Deus no mundo, até os confins da terra. Meus irmãos, eu não consigo olhar para esse texto e não ser otimista. Eu não consigo olhar para essa porção da Escritura e não ver aqui a expansão da Igreja de Cristo e a verdade gloriosa de que Satanás, o mundo, a carne e todos os inimigos de Deus nunca prevalecerão contra a Igreja de Cristo. E que a glória do Senhor, sim, ela vai se expandindo e tem se expandido e então chegará até o seu ponto final e último e mais glorioso no dia dele. Mas enquanto aqui caminhamos é certo, e Abacuque nos ensina isto, vários outros textos nos ensinam isto, o salmo que cantaremos em seguida aqui, o salmo 2, também nos ensina isto. Porque algo vai ser dado a Cristo, o Filho de Deus. E o que é que será dado a Ele? O salmista nos diz. Verso 6 do capítulo 2, do Salmo 2. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite. E não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. As extremidades da terra, mais uma vez, sendo apontadas, e o meio é a proclamação da verdade de Cristo.
deste Cristo que reina absoluto e que chama aqui no próprio Salmo 2 homens ao arrependimento, reis, vassalos, não importa quem seja, eles são todos chamados pelo próprio Senhor e pelo próprio servo de Deus a se refugiar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, antes da sua ascensão, ele deu uma ordem à igreja. E ele, em meio à ordem, ele nos garante algo. Algo certamente acontecerá. Em Mateus, capítulo de número 28, versos 18 a 20, nos apontam para isto. A glória do Senhor vai se expandir. E é certo. A palavra nos diz, Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, a garantia de que aqueles que são chamados e enviados a proclamar a verdade do Senhor, como servos de Deus que são levantados para isto, eles vão proclamar estas verdades. Muitos serão ensinados pelo Senhor, muitos serão batizados e muitos, então, serão realmente agregados ao povo do Senhor Deus. Nós podemos, então, ir seguros e firmes, porque é uma promessa segura de que o Senhor salvará os homens perdidos neste mundo. Somos conduzidos e chamados a ir até aos confins da terra que pertencem ao Senhor, que pertencem ao próprio Senhor Jesus Cristo. Isto deve me motivar a seguir em frente, porque trata-se de um dos meios através do qual a glória de Deus e o conhecimento de Deus se expandem pela terra. E então nós nos envolveremos nisto. Também assim. Nesta obra bendita, testemunhando acerca do Senhor Jesus Cristo. Chegando ao fim, irmãos, como disse um puritano, este é o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, apresentado pelo Evangelho, como nos ensina 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. A palavra nos diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Então ele continua: e este foi o conhecimento da sua glória, através da destruição milagrosa da Babilônia. Observe que o conhecimento da glória de Deus, que não for ensinado pelos juízos de sua boca, será manifestado e reconhecido pelos juízos de suas mãos. E o Senhor virá. A Babilônia foi destruída naqueles dias. No passado, há muito tempo, realmente, eles sofreram juízo em 539 a.C. Se você quiser saber algo sobre a Babilônia, você tem que ir no museu hoje. Poucas coisas restam acerca do que esses homens construíram no passado. O mesmo Senhor, irmãos, que prometeu que se voltaria contra estes homens perversos e tratou com eles, é o mesmo Deus que certamente se voltará contra todos aqueles que têm se levantado contra o povo de Deus e contra a Igreja de Cristo. Se Deus cumpriu a sua palavra, Ele certamente cumprirá a promessa que nos é dada. E Ele promete que o dia em que Ele haverá de tratar com eles são muito maiores do que os juízos temporais que Ele vem tratando e trazendo sobre os homens perversos em meio à história da redenção. Será o grande e glorioso dia do juízo final. Ele vem destruindo
ele vem vencendo seus inimigos, mas vai finalizar então com a sua suprema vitória no dia que nós aguardamos. Isso é certo, irmãos. O Senhor Deus, que é verdadeiro e que não pode mentir, prometeu. Nós podemos estar certos de que o Senhor, ele não está de olhos fechados para o que tem acontecido. Esses homens que continuam na sua perversidade, eles vão sofrer. Mas nós podemos desejar para eles mais do que o sofrimento do juízo. Eu não sei em quem você pensa quando você se lembra de homens perversos se voltando contra o povo do Senhor. Mas o Senhor, ele pode salvar também este homem perverso. Ou não pode? Paulo foi um homem terrível. Perseguia a igreja de Cristo. Mas o Senhor o subjugou, o salvou, redimiu a Paulo. Podemos, irmãos, esperar e orar como salmista pela destruição e o juízo de Deus sobre os perversos. Mas podemos também orar com Paulo por todos os homens, os magistrados, os que exercem autoridade, a fim de que eles possam conhecer a Cristo e possam ser redimidos por Cristo, como nós fomos. Eles não experimentarão juízo e você não experimentará juízo, porque você se refugiou em Cristo. Mas saiba de uma coisa, e eu finalizarei aqui. Se você não se refugiar no Senhor Jesus Cristo, porque você quebrou a lei de Deus, você sofrerá a ira e maldição devida pelo seu pecado. Arrependa-se do seu pecado, creia no Evangelho, creia no Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, nosso Deus, te agradecemos e te louvamos pela tua palavra e pela graça, Senhor, de podermos ouvir uma exposição da tua palavra. Ó Deus, que possamos não somente ser alimentados por ti através da tua palavra, mas, Senhor, dá-nos a graça de vivermos segundo ela, Pai. A viver de um modo que seja agradável a ti. Perdoa-nos por todas as vezes que nós andamos distantes dos teus caminhos, vivendo como se fôssemos homens perversos, ímpios, que não conhecem a ti. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. E em nós e através de nós, faz, ó Senhor, que o teu reino possa se expandir. A glória, o conhecimento do Senhor em toda a terra. Ó Senhor, nós aguardamos isto e trabalhamos, ó Deus, para isto, na seara do Senhor. Ó Deus, mais uma vez eu te peço, nós te pedimos, abençoa-nos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.